Consultoria, uma empresa especializada em gestão e felicidade corporativas, apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui, Camila Sabino, no nosso programa Felicidade e Consciência. No lugar da Eli, mas prometo representá-la. Muito tá? bem, porque é ela que faz às vezes, mas eu tô aqui com a Carol. Quer falar um oi, Carol? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. E hoje a gente traz novidades. Trazemos convidados. A gente trouxe hoje um convidado ilustríssimo, queridíssimo, um amigo maravilhoso, que é o Felipe Passarini. Fê, você quer se apresentar um pouquinho e dizer quem você é, de onde você veio, antes da gente começar nosso papo? Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E muito obrigada de aceitar o convite, viu, Fê? Eu que agradeço pelo convite. É um prazer, obrigado. A gente tentou o quê? Umas 3 vezes, Fê? Foram 3, mas como você é uma ser consistente... Não, eu não ia desistir nunca. Não é? Eu tava achando que era mito já, esse amigo da Cávio. Eu falei, não é Então, possível. gente, não, eu não Que bom sou que deu mito, certo. eu existo. Eu só não sei como lidar com essa coisa ilustríssima e... Ah, maravilhoso. Não, para, não. Mas eu vou aproveitar o gancho da Carol. Eu sou o Felipe, eu sou pai da Giovana e do Rodrigo. Então, com quantos anos já? A Giovana tá com 15, o Rodrigo tá com 11. E o Rodrigo se acha tipo, pra que eu preciso de outra pessoa? Né? Eu não gasto. Bom, mas também... Ele mais do que ela? É ele sempre, isso. né? A Ju, que é a esposa do Felipe, sempre fala, a gente tem que trabalhar bastante a humildade dele, porque ele sabe que ele é um E aí a Ju, a sua amiga, a minha vulga esposa, fala assim, ele puxou essa humildade de quem, né? E de quem foi? Diz ela que é de mim, né? Mas eu tô aprendendo a trabalhar a humildade. E a gente brinca que depois que os filhos nascem, a gente perde a identidade, né? Eu deixei de ser o Felipe, eu só sou o pai da... Primeiro, eu deixei de ser o Felipe e passei a ser o marido da Ju. Porque pensa numa ser que conhece muita gente, é a minha esposa. Nossa, a Ju então, é muito popular, né? não é total. E aí quem Ela é veio o... aqui também, né? A gente já disse que É? Que show. então traga. Ai, eu tô isso. super ansiosa por ela. Isso. Uau, que legal. Esse E eu tema sou um é case muito- dela, tá? Pois é. Ela deve estar sabendo agora que a gente está com esses planos de trazê-la. Ah, você acabou de comunicar no ar, Ela faz entendi. isso, a Camila faz isso, ela comunica, ela não pergunta. E aí eu sou isso, né? Eu era o marido da Ju, depois eu passei a ser o pai da Giovana, depois eu me tornei o pai do Rodrigo. E eu tento equilibrar essa coisa entre mundo corporativo, empresas, família. E de vez em quando eu penso em mim. Olha só. Olha Devia só, ser ao contrário, dá né? tempo, né? A gente fala muito isso, Fê. Especialmente quem vem do universo corporativo, que eu acho que você tem bastante experiência, né, nessa questão da vida corporativa. Eu, a Carol e a Eli, a gente tem trabalhado com muito afinco sobre a saúde mental dentro desse espaço. Sim. Que a gente tem percebido assim um adoecimento muito expressivo das pessoas. Parece que as pessoas esqueceram de viver, sabe? Não é? De viver da forma adequada, Sim. né? Parece que as pessoas se esqueceram a forma de viver, deixaram o simples de lado e começaram a entrar num universo paralelo de adoecimento mesmo. Então, a nossa jornada tem sido bem uma missão mesmo de despertar. Eu acho que faz todo sentido. Eu posso chorar aqui? Não,
Eu já vim preparada para que a gente faça isso, olha. Então, como não sou só eu, à vontade. aqui no meio. Não, você viu o vídeo. Vi, por Tá isso eu bom. falei, eu preciso levar um bem. papel, porque eu vou chorar. A gente já pode falar disso? Já. Então, assim, gente, o Fê, ele tem um divisor de águas na vida dele. Que ele passou por um acidente super sério. Eu diria que foi uma experiência de quase morte, Fê. Não foi de quase morte porque eu não tenho recordação explícita. Tá bom. Eu tenho relances que são atemporais, ou seja, eu não consigo dizer cronologicamente quando que aquela minha lembrança tem a ver com o ocorrido. E eu também não tenho um filtro do que é realidade e do que é imaginação. Ok. Então, eu vou pedir para você contar com detalhes para a gente como é que foi esse acidente, porque eu tenho perguntas a respeito de Felipe antes e Felipe depois do acidente. O que mudou? Se você é outra pessoa. Eu sou tão melhor. Olha só. Eu sou tão Que melhor. interessante. Que Né? E interessante. eu vejo assim, por que a gente decidiu trazer você? Porque assim, eu vejo você uma personificação de viver feliz. Assim, tem algumas coisas que eu quero falar para você que eu vejo tão diferente. Eu queria saber se está ligado ao seu acidente. Está. Uma coisa que eu falo sem sarcasmo nenhum é que as duas melhores coisas que aconteceram comigo, e calma que a gente vai devagar, tá? Eu tenho que primeiro contar um coma para depois contar o outro segundo coma. Uau. Porque foram Uau. duas Dois etapas. comas. Então as pessoas falam assim, você tem... Quando é o seu aniversário? Eu falo, qual dos Dos três? três. Né? Porque eu tenho o nascimento e 2 renascimentos, né? E começando assim só do começo para a gente organizar e eu estou muito aberto aqui às reflexões e à cadência de vocês. Eu tenho 47 anos. Eu sou de uma geração, eu brinco que eu sou uma geração com um pezinho no X, pezinho no Y e me acho na Z, sabe? E eu fui formatado para ser um homem de negócio, administração, carreira, pai de família nessa sociedade patriarcal, machista que nós vivemos, né? E assim eu fui até os meus 40 e poucos anos, 45, 43 ali, muito focado em trabalho. Tanto que eu trabalhava na Vila Olímpia, em São Paulo. Eu sempre morei em Campinas, tá? Um bairro aqui de Valinhos. Aprende rápido também. E eu já tinha 2 filhos, né? Jovens ali, crianças, né? E era muito natural eu dar tchau para os meus filhos no domingo à noite, pegar o carro e ir para São Paulo. Incluía a minha esposa, eu dava tchau para ela também, tá? Claro. E eu passava de segunda a sexta em São Paulo e ninguém questionava, a minha família não me questionava se eu deveria estar distante de casa, porque eu era o ganhador do pão. Sim. Né? Por mais que a minha mulher também trabalhasse muito e também tivesse jornadas duplas e triplas, mas, de novo, essa nossa sociedade não faz a gente prestar atenção nas mulheres, né? E os meus filhos e a minha esposa não falavam do tipo, você vai sair de casa de novo? Era naturalmente entendido que eu tinha que sair. Vocês incorporaram, enquanto família, essa dinâmica. Que era. E quantas famílias não vivem assim, né? Perfeito. Em que o homem viaja e a mulher fica com a sobrecarga em cuidar dos filhos. Tudo bem que mídias sociais e videochamadas facilitou muito, né? Mas não é, obviamente, o mesmo trato da minha presença como pai ali no trato com os meus filhos. E assim foi. E como eu usava um aplicativo de carona, né, para voltar de São Paulo para Campinas, que é o BlaBlaCar. Por curiosidade, eu sou mestre da cultura inútil, tá, Carol? Se acostuma. A rota do BlaBlaCar é um aplicativo mundial, né?
a rota mais movimentada do mundo do BlaBlaCar é o eixo Campinas-São Paulo. Ah, jura? Por isso que ainda não se cobra no BlaBlaCar. Olha. Porque é uma muito, o relação volume é ganha-ganha. muito grande. Olha É que muito legal. grande. Então Não eu tinha nem pegava ideia. esse BlaBlaCar de volta, né? Só que o BlaBlaCar, tipo, não é um Uber, né? Onde a carona fala é aqui que você fica, Você não fica. dá para negociar, É. você fica, Sim. né? E então eu comprei um patinete dobrável, né? E que eu fazia essa última distância do fim da carona até a minha casa. É um patinete elétrico. E aí, como eu não sei brincar, eu comprei o patinete que pegava 80 por hora, que tinha amortecedores, Mega Power. Não, porque o Felipe ainda tem uma veia radical, né, Fê? Você é um triatleta. Eu sou um triatleta, joguei hóquei no gelo, semi-profissional. Ele veio assim, você vai querer vir para a Terra com emoção ou sem? Ele falou com muita emoção. Não é? Pois é, eu não vou começar a abrir parênteses, senão a gente não termina. Né? E tendo dito isso, eu tinha um patinete que ficava no porta-mala das caronas que eu pegava, obviamente combinado antes. E numa dessas minhas vindas, dia 14 de maio, sexta-feira de 2021, desci do carro. Estava em pandemia ainda, Fê? Ou não, já tinha saído, né? Já. Um ano, né? Depois. E eu estava no caminho de volta para casa, já nesse meu Mega Blaster patinete elétrico, certo? Me achando o rei, né? Que, imagina, eu moto, eu não respeito nem moto. Isso né? que eu ia falar, uma moto, né? 80 por hora. Pois é. E aí, um pai no carro, voltando da escola com o filho no banco de trás, o pai falou assim, filho, olha aquele patinete, que legal, vamos seguir ele? Chamou a atenção deles. Chamou a atenção. E o pai desviou o caminho dele de volta para casa para que eles me seguissem nesse patinete. Meu Deus, essa já é aqui uma coisa Olha, eu já surreal. começo a arrepiar. Uau. Tá? Aí, Porque o lugar do acidente estava ermo, né? Estava escuro, não tinha ninguém ali, né? Assim, eu não tenho muitos Não detalhes tem, disso, né? mas era ali perto da Norte Sul, em Campinas, né? Perto da igreja, né? E aí o pai com o filho, um quarteirão, 2 quarteirões, o filho, na época com 13 para 14 anos, o filho assim, pai, a gente vai ficar seguindo esse estranho? Podemos voltar para casa? Eu tô com fome. Como bom adolescente, sente fome, né? E aí, assim, foi feito. O pai acelerou o carro para me passar e no que o pai, pelo retrovisor, olhou para trás, ele fez uma curva e ele falou assim, esse menino com o patinete, o menino, me achei jovem, né? Esse menino já deveria ter feito a curva, já deveria ter aparecido. E como ele não me viu, ele deu a meia volta. Olha só. Nossa. não tô acreditando. E ele voltou. Quantas pessoas vocês conhecem que veem um acidente com uma pessoa e ele nem sabia que era acidente ainda, mas volta, E, né, ele poderia ter ter seguido. só ignorado, como Exato. a maioria, Podia né? ter seguido o caminho dele e acabou. Mas ele voltou. Ele voltou e ele já me encontrou caído, ainda semi-consciente. Eu tinha batido a cabeça ali, provavelmente na sarjeta, alguma coisa. E você não foi atropelado, você caiu num buraco, foi isso? Então, de novo, Não inferências, Tá. certo? Como o patinete era muito poderoso e não tinha buraco ali na região, que depois a minha família voltar lá para ver e tal, provavelmente uma depressão na pista que um carro ou uma moto passam Passaria. tranquilamente, o patinete, a suspensão do Ah, patinete me sim. jogou por cima e eu devo ter caído de cabeça do outro lado. E eu tive traumatismo craniano. Depois eu vou mostrar para a Carol e para o Felipe, meu xará aqui, a pequena cicatriz que eu tenho na cabeça. Não precisa nem né? mostrar, olha só. Dá pra ver mesmo. E Um abaulamento. Um C. é um C. E aí, hoje eu sei que ele chama Everton, né? E o filho é o Lucas, né? E aí ele desceu, eu já estava com a cabeça sangrando,
ele tirou a camisa dele e ele usou para estancar o sangue que estava saindo do meu ouvido, que foi o lado da lesão, né? Foi uma lesão interna, então aí sangrou pelo nariz. E ele pegou o celular dele, ele deu para o filho e falou assim: filho, eu não sei o que fazer, toma o celular, liga para alguém. E ele tentando me acalmar ali, que eu estava ainda meio inconsciente, querendo levantar e tal. Para quem que o Lucas liga? O Lucas liga para uma Adriana, que ele... Pai, tem a Adriana aqui, liga para ele. Provavelmente estava na lista, os primeiros nomes, Sim. liga para a Adriana. Quem que era a Adriana, Carol? Meu Deus, preciso saber quem A era. plantonista do SAMU, que estava de não. plantão. Meu Deus do céu, filho. A plantonista do SAMU, que estava de plantão, Como isso? atendeu o telefone. Oi, Lucas, tá tudo bem? Então, é acontecendo isso, e ele tá tentando levantar. Ela fez o seguinte: fala pro seu pai colocar os 2 pés no peito desse indivíduo, que ele não pode levantar até a ambulância chegar. Existem várias ambulâncias do SAMU. Existe ambulância só com enfermagem, existe ambulância, né, UTI. existe ambulância com UTI que tem o médico plantonista da ambulância. Qual foi a ambulância que veio me pegar? A completa. Que estava disponível A para me completa. pegar. A completa, Meu Deus. certo? No que a ambulância chegou, Nossa. demorou menos de 10 minutos do local do acidente. Do chamado até a ambulância estar, demorou menos de 10 minutos. Absurdamente rápido. Tá? Para onde vai, não sei o que e tal, e quando é trauma, a SAMU não discute. SAMU Referência é Unicamp. HC, né? Trauma é Unicamp, né? E aí me colocaram tal, e aí eu já estava praticamente inconsciente, me colocaram na ambulância para Unicamp, e eu cheguei lá. Agora eu vou contar a segunda coincidência, como se já não tivesse acontecido várias outras que a gente não fica nem sabendo, né? No que o enfermeiro do hospital ouviu o barulho do SAMU chegando, ele foi, que é o protocolo, né? Ajuda lá o enfermeiro a tirar a maca, né? E levar para depois ver o que vai acontecer. No que o enfermeiro estava indo para a ambulância, ele viu o técnico de manutenção da ressonância magnética passando por ele. E ressonância magnética é um equipamento que vale alguns milhões, 1 milhão e pouquinho, num hospital público. Programação agendada de ressonância não se discute. A ressonância faz a manutenção, senão perde a garantia de um equipamento público, né? No que o enfermeiro passou pelo técnico, ele parou, falou assim: não, peraí, voltou. Parou na frente do técnico e falou assim: onde é que você está indo? Olhou, fulano, eu estou indo fazer a manutenção na ressonância magnética. Ele: não vai. Não, mas você sabe, Tem é um protocolo. paciente que vai passar na frente. Não, mas tem paciente. Não, mas é protocolo. Ele tem não um tinha te horário. visto? Meu Deus. Não, ele sabia que tinha ambulância, mas ele não Mas tinha ele não visto. tinha te visto. Não. No que ele ficou 2 minutos, eu vou chutar aqui, batendo boca com o técnico da enfermagem e com o cara da manutenção da máquina, eu passei por trás. Ele segurou o técnico. Ele segurou. Existe uma coisa em medicina que eles chamam de golden hour, da hora de ouro. Que da hora do trauma até você abrir o primeiro corte, não sei o nome, né, de fazer o primeiro corte com o bisturi, aquela hora ou aqueles minutos que vão passar tudo, né? daquela hora vão dizer O a desfecho. diferença de sequelas ou de morte. Certo? Uau. O bisturi passou na minha cabeça a primeira vez com menos de 1 hora. Uau. Meu Deus, foi E é tudo por muito isso rápido. que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Uau. A minha esposa ficou sabendo, o SAMU entra em contato, tal. De novo, o Lucas, né, pegou o meu contato porque eu tenho a minha tela de descanso tem 911, né, emergência, que não é americana, é 190, mas tá lá, e acharam a minha esposa. O SAMU ligou para minha esposa com ela voltando da escola com meu filho no viva voz do carro. Meu pai. Meu Deus. Então,
o meu filho, na época, com 9 anos, ouviu a conversa com que eu tinha tido um acidente, que era para eu ir para o hospital da Unicamp, etc. Tal. A família rapidamente se organizou, minha esposa foi até o hospital e eu já estava em cirurgia, meu cunhado acompanhou. E no que eu estava em cirurgia, a minha esposa é da área de saúde. Ela conhece os protocolos da área de saúde. E ela sabia que eu estava em traumatismo craniano e ela conhece a pessoa que regula a doação de órgãos no estado de São Paulo. Quem que aparece na recepção do Unicamp? Não é possível. Esse médico, Uau. com a enfermeira ao lado dele, com a geladeirinha de coleta de órgãos. A minha esposa... Na hora ela pensou. A minha esposa... Não, pensou não. Ela pulou na frente da mulher. Eu sei o que é isso. Eu sei o que vai acontecer. Ela tentou desconversar, a enfermeira tentou desconversar, não sei o que e tal. E não tem muito o que falar, gente. Se abre protocolo com morte encefálica, tem um score, né? Tem. Que abriu o protocolo e a gente sabe o quão raro é achar doadores de órgãos, né? E eu sou doador de órgãos, eu consto lá como doador. Eles foram coletar meus órgãos. Uhum. Só que alguma coisa aconteceu entre aquela consciência da minha esposa que estavam indo coletar os meus órgãos com... Não sei o que aconteceu lá dentro da sala de cirurgia, que eu comecei a reagir. Nossa Senhora. E aí eu saí do score. Ali, em coisas de minutos. Eu Essa saí do história score. é um milagre. Eu acho que é surreal, né? Você definiria essa história como um milagre, Fê? Porque assim, são muitas coisas. São muitas coincidências. Eu sempre fui... Depois do acidente, eu fiquei muito espiritualizado. E eu estudo muito. Eu vejo coisas de várias crenças, independente, né, da religião que você segue. A palavra religião é do latim que significa religare, que é conectar você com algo divino. É essa a função da religião, no fim, né? Então, e tendo passado por muitas religiões, né, e conhecido, estudado, e por tudo que aconteceu comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar entender, sim. Né? Essa Foram muitas coincidências. Não é? Essa conexão entre o divino, seja qual for a sua crença e o que está acontecendo comigo, né? Eu digo que talvez na minha compreensão que eu tenho do mundo hoje, eu não chamaria de milagre, mas eu chamaria como uma lei de causa e consequência, e de justiça divina. Certo? Então, seja de novo qual for a sua crença. Se você acredita em Deus, mas eu sou ateu, eu não acredito. Tá, deixa eu dar um chacoalhão na turbilhão do avião, você não vai falar assim, ai meu Deus, igual o Haroldo Dutra fala. Então, de um jeito ou de outro, todos nós temos a consciência, se não inconscientemente, que algo superior existe, né? Sim. Então, respondendo à pergunta, eu não sou digno de milagre mais do que qualquer outro de nós aqui nessa sala. Não sou. E de nenhum dos ouvintes que estão conosco. Não sou. Tá? O que existe é que tenho tempos que deveriam Você precisava continuar. Coisas, né? não é? Você precisava continuar. Então... E quando você fala assim, por exemplo, quando eu te chamei, você falou... eu insisti várias vezes, né, de você vir aqui, aí você falou assim para mim... mesmo porque eu tenho um compromisso de contar a minha história. Sim. Quando você fala sobre isso, que é um compromisso que você tem, é disso que você está falando? E compromisso desde a questão da oratória, de eu me permitirem falar sobre... Que é uma cura, né? É uma também. cura para mim também, sim, exatamente. Com certeza. Né? Quanto mais eu conto, mais eu assimilo o que aconteceu comigo e mais eu vivo isso. Né? E até com coisas muito simples do tipo, um amigo meu já falou assim, por que você não deixa o seu cabelo, você não é tão careca assim, deixa o seu cabelo mais ou menos crescer, que esconde a cicatriz.
E eu falei, eu não quero esconder a cicatriz. Uau. Eu quero acordar, agradecer que eu estou respirando. Eu quero olhar no espelho E e eu lembrar. quero lembrar por tudo que eu passei. É o seu kintsugi, né? Exato. Eu não quero ignorar isso. Eu quero ter a consciência para falar o seguinte: aquele reflexo no espelho de manhã da cicatriz que está na minha cabeça não deixa você esquecer. Não é para você esquecer. Não esconde com o cabelo, por menor que seja. E você não sabe o que aconteceu esses dias em casa. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu tive o ano passado, a minha filha de 5 anos teve um acidente e quebrou o braço, fraturou muito feio também. E teve que entrar para cirurgia, todo o processo. E ela pôs 2 pinos. E ficaram 2 grandes cicatrizes no braço dela. E esses dias ela virou para mim, 5 anos. Ela virou para mim e falou assim, mamãe, não sei quem comentou comigo que se eu fizer alguma coisa, eu consigo esconder a cicatriz do meu braço. Eu falei, é mesmo, Maitê? Ela falou, mas eu não quero, mamãe. Sabe por que eu não quero? Porque essa é a minha história, aconteceu isso comigo. Eu não quero esconder. E 5 anos. E você, Eu demorei 45 para descobrir isso. E aquilo ficou... Eu falei, meu Deus, mas que coisa, que sabedoria, que aceitação, que lição, Exato, né? Exato. E você acabou de falar a mesma coisa, então Mas para mim foi... vamos falar de gerações de novo. Uau! Não é, Carol? Vamos falar de gerações de novo. Eu demorei 45 anos da minha vida para ter essa consciência. Na verdade, quando você fala isso, você teve você teve que rever todos os seus valores, certo? Foi uma revisão de valores, você acredita? Quem era o Fê antes e agora? Qual é a... Eu era esse cara profissionalmente responsável, muito batalhador, com a desculpa de prover para minha família um conforto e com a incoerência de deixar minha família para trás porque eu tinha que trabalhar. Esse era eu. Eles não desfrutavam da sua presença, né? A custas do quê? Para quê, né? Para quê? Para quê? Né? Então, essa foi a primeira revisão de valores que você revisitou, né? E se não tivesse tido o primeiro coma, talvez eu ainda não teria compreendido isso. O primeiro coma que você fala foi esse momento Do trauma. Do dia 14 de maio de 2021. Por quê? Você acha que talvez não tivesse sido suficiente? Não, porque ele me chamou de volta. Eu fiquei em coma depois, no dia 17 de janeiro de 2022, eu fiquei em coma de novo. Tava quantos dias do acidente? Não, mas quase um ano. Fevereiro de 22. De maio de 21 para janeiro de 22. Ah lá. Nossa, um ano depois. 7 Eu meses. tive 7 17, foi meses tão depois. recente, Fê. Foi muito recente. E, de novo, eu não tenho condições de dizer o que é real, o que é a minha imaginação e que linha do tempo é tudo isso. Mas eu brinco, e toda brincadeira tem um fundo de verdade, tá? Daí a pessoa, como é que foi a segunda vez? Aí eu brinco, olha, eu cheguei lá de cima de novo e alguém olhou para mim e falou assim, Felipe, vem aqui, senta aqui, deixa eu desenhar para você, você não está entendendo. Você tem alguma coisa para resolver lá embaixo? Eu vou te dar mais uma chance. Se vira, cara. Mas me conta mais, não. Descobre. E é assim. E todos os dias eu acordo tentando descobrir o que é essa minha missão. Certo? E olha só, em 2022 eu escrevi a minha missão. Eu escrevi o meu propósito. Falei errado. Eu vou falar de novo. Com 42 anos eu consegui escrever o meu propósito. Tá? Então, posso voltar um Antes pouquinho? ou depois do acidente, isso? Com 42 anos. Eu consegui escrever o meu propósito. Tá. O acidente foi em 2021, eu estava com 45. É isso? Caramba, antes do acidente Espera aí você que escreveu. vai dar uma pausa Uau! agora. Calma. Não, jura? Não, a gente vai ter que fazer uma pausa agora, gente, para o nosso apoio cultural. Mas, assim, não sai daí que a gente vai saber tudo anota. sobre essa questão aí do propósito. Uau. Que agora o negócio está ficando cada vez mais quente. Antes do acidente, ele escreveu o propósito dele, gente. Isso. E é isso. E logo a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Olá, gente, estamos de volta, então. Nosso programa de Felicidade e Consciência, estreando com o nosso convidado Felipe Passarini, que ele está estreando um quadro novo nosso, na verdade, que é Felicidade na Adversidade. Então, a gente está trazendo o Fê aqui, e ele já contou sobre essa jornada dele, que ele tem quase 3 aniversários, né? São Quase três, não, são são 3, né? São 3 aniversários. Ele contou na primeira parte do programa sobre um acidente, que ele entrou em coma, teve um traumatismo craniano. E aí ele estava contando aqui já a segunda etapa, mas antes de ele começar a falar sobre essa segunda parte do coma, né, que ele entrou em coma na segunda vez, de novo, depois de 1 ano do acidente, ele estava dizendo para a gente que ele tinha escrito o seu propósito, o quê? Quando você tinha 43 anos? 42. 42, Antes viu? do acidente. Vamos ver, eu tô doida para saber o que está O escrito nesse acidente foi com propósito. 47, isso? O acidente foi com 45, Com hoje 45. eu tenho 47. Tá. E eu lembro que eu consegui um dia, eu acordei em meados de ali com meus 42 anos e eu acordei com aquela, sabe? Descobri, eu escrevi. Tô sabendo agora, Eu né? escrevi. E não que eu tenha descoberto o meu propósito com 42 anos. Você precisa ter uma jornada de processo. vida e de vários construção, acontecimentos para que você aterrize um Exatamente. propósito. Perfeito. E aí, quando a gente fala em filosofia, Platão, ele trouxe um conceito, obviamente, não do propósito que a gente conhece hoje em dia no mundo corporativo, de encontrar seu Exatamente. propósito e tal, mas Platão falava muito da você ter o que é natural para você, provavelmente esse é a sua razão de existir, né? E o que eu descobri ali foi a minha razão de existir. Então, a minha razão de existir se define em uma frase: ampliar consciência, construir prosperidade. Uau. Nossa, que massa. Esse é o meu propósito. Muito né? bom. Então, todos os dias Que eu hoje está super alinhado com o seu trabalho, né, Fê? super com o meu trabalho, com pós-acidente, né? Pós-acidente, Pós-traumatismo, exato, também. pós-comas, né? Conta um Quando pouco do seu trabalho, inclusive, só um parênteses aí, Tá. né, o que você faz. Eu trabalho numa empresa, numa fintech chamada Access Pay, que é uma empresa especializada no mercado financeiro, em meios de pagamento, tecnologia de pagamento, carteira digital, antecipação salarial, tudo via tecnologia. Perfeito. E lá eu cuido da área de governança, nome chique para falar que é o cara que tenta ordenar o caos do crescimento. Né? E toda empresa, quando cresce, ela destrói processos, mas não vou entrar aqui nessa discussão mais técnica de administração. Mas é o que eu faço como trabalho. E você já fazia isso antes do acidente? Não. Mas era a mesma área? Como Eu já passei por Cielo, já passei por empresas do Grupo Stone, Tá. também do mercado financeiro, sempre na área de estratégia e inteligência. Mercado muito demandante, Muito né? demandante, que a minha especialização é em estratégia corporativa e inteligência competitiva. Legal. Né? E só que eu não faço isso sem não dar as mãos com o comercial. Então eu tenho uma relação de amor e ódio com o comercial. Sei bem muito como intenso, é. porque eu preciso conectar a visão de longo prazo com o cara que está na rua suando Exatamente. para vender. Certo. Né? Então, se eu não fizer essa conexão entre estratégia e operação comercial, operação logística, operação de S&OP, né, de entregas, eu não consigo performar. Então, é um pouco do que eu faço. Legal. Né? Então, veja bem, o seu propósito era construir consciência com prosperidade, é isso? Me corrija. Ampliar consciência, construir prosperidade. Isso, não, tem tudo a ver, né? E isso vale para frente comercial, para frente de trabalho profissional, isso Pessoal. vale para minha família. Sim. Como eu consigo ampliar a minha consciência sobre a minha relação familiar para eu construir uma prosperidade que não é longe de ser só financeira. Sim. Sim. É prosperidade de progredir, melhoria, de né? melhoria, Progresso. né? De progresso, que é uma lei natural.
né? Exatamente. O progresso. Então, é um pouco do que eu tenho tentado fazer. Gente, cada dia que eu acordo, eu entendo um grãozinho a Olha mais só. nessa ampliar consciência. Perfeito. Construir prosperidade. Como? De que forma? E você acha que depois do acidente alguma coisa mudou desse Muito. propósito? O propósito, Não. não. A essência dessa razão de existir continua e provavelmente continuará. Eu vi uma frase uma vez do Almi Sater, alguns anos atrás eu fui num evento da empresa e ele foi o mestre de cerimônias ali, e ele falou uma frase dele que ele já repetiu em algumas vezes que para mim fez muita conexão, né? E aí, olha o que eu acabei de contar para vocês com essa frase do Almi Sater, tá? Existem 2 grandes momentos na vida de uma pessoa. A primeira é quando ela nasce e a segunda é quando ela descobre o porquê. E a partir desse momento, todo como torna-se suportável. Exatamente. Nossa, é tão lindo isso. Exatamente. Nossa, faz total Exatamente. sentido, né? Gente, isso para mim é um mantra. É uma... Exatamente. E está totalmente alinhado com o meu propósito. Que legal. Ô, Fê, você sabe que eu não sei se antes era assim, mas, por exemplo, eu queria te dar uma percepção minha, né? Por favor. Se tem uma coisa que eu admiro muito em você, assim, eu acho tão encantador, é a sua escuta. Você é uma pessoa que você está aqui e você olha nos olhos. Se conecta. É uma escuta conectada. Ele para o que ele está fazendo, ele dá atenção. Isso é tão raro. E você faz isso com tanta doçura, sabe? É tão acolhedor. Você tem um olhar acolhedor, você tem curiosidade, você tem interesse pelo que eu estou falando. Sempre foi assim? Não. Eu lembro que eu falei para uma funcionária minha, alguns bons anos atrás, que ela tinha que desligar o piloto automático. A gente fala isso todas as vezes, né, cara? Mas Porque ela tinha um comentário assim, gente, eu não lembro de como foi o meu dia de ontem. Eu não lembro que eu almocei, eu não lembro o que eu fiz no trabalho. Eu lembro das cobranças. Ela está falando olhando nos meus olhos, né? E aí eu falava assim, o nome fictício dela é Pamela. Eu falei, Pamela, você tem que desligar o piloto automático. Porque se você não percebe o que está acontecendo no seu dia, você não vive. Exatamente. Porque você está sempre almejando algo e você não vive. Então, o passado já foi. E sejamos gratos por ele, porque ele nos trouxe até aqui. Nos traz aprendizado, né? O futuro não existe. Com certeza. E olha que quem está falando é um cara de planejamento estratégico, certo? Mas que sentiu na pele que o futuro não existe, né? Exato. E olha, não é sobre o futuro, é o que você, entendendo o que pode acontecer, o que você faz dele hoje. Hoje. Isso é plano estratégico. Exatamente. Isso é plano Essa estratégico. é a diferença sutil. Exato. Né? Então, sabe que depois do acidente, raras as vezes são as vezes que eu coloco comida na boca, não solto os talheres, porque soltar os talheres é o gatilho para você prestar atenção no que você está comendo. Né? É verdade. Então, raras as vezes eu não solto o talher. Eu recebi pra essa orientação de sentir. uma nutricionista. Não inclusive. é? Olha aí. Para eu sentir o sabor. Porque eu estou vivendo... Agora o que eu estou fazendo é comer. Então, se eu estou vivendo o comer, eu quero sentir o sabor. Sim. E a gente fala muito aqui sobre isso e nos nossos trabalhos, né? Que tudo é uma decisão, né? Pois é. Tudo é a decisão. Você acabou de falar, agora eu estou vivendo isso. Você decidiu viver isso agora. Soltar o talher e experimentar. Isso. Eu tive um professor... Não tá ficar pensando na próxima garfada, né? Não dá. É o primeiro dia de aula da primeira aula do primeiro ano de faculdade. O professor entrou em sala no horário. Ele trancou a porta e ele começou a dar aula. Aí os alunos, primeiro dia, primeiro ano, né? Tentando entrar atrasados. E ele olhou para quem estava em sala, ou seja, ele privilegiou quem estava no horário e não quem estava fora. É o que a gente sempre Ele olhou e falou o seguinte: vocês escolheram estar aqui e quando a gente escolhe alguma coisa, a gente abre mão de outra. outras. Então, vamos viver aqui.
Exatamente. Nossa, Eu nunca mais esqueci aquilo. Exatamente. E eu levo isso para a vida também. que legal. E você estava falando do seu segundo coma. É. E aí, como foi isso? Foi. Então, só para fechar o ciclo do primeiro, né? O diagnóstico era morte ou dependência, Uau. assim, com muita de sequela. comer. Tanto Nossa. eu fiquei por 2 meses com enfermagem 24 horas dentro da minha casa. E eu não sei se vocês aí conhecem alguém que tem enfermagem 24 horas na casa. Você não tem mais privacidade da sua própria casa. Sim. Então, às 7 horas da manhã, eu trocava o turno da manhã para tarde, né? Com enfermagem, assim, gente, de ajuda para comer, ajuda para trocar de roupa, para ir no banheiro, ajuda 24 horas do meu lado, né? E eu tava meio, meus filhos me chamavam de papai chulé, né? Eu tava meio assim, confuso mentalmente, e até hoje eu tenho sequelas físicas e cognitivas, tá? E quando eu recobrei um mínimo da consciência, eu falei para a moça no turno que estava trocando, eu falei, não precisa vir amanhã. Ela surtou, ligou para minha esposa. A minha esposa surtou, me ligou. Eu não lembro dessa conversa, que eu ainda estava, né, com o cognitivo muito bagunçado. Ela que me conta isso. E ela fala assim, você tá louco? Você não consegue limpar a bunda, filho da... Como é que você vai falar que não pode trocar enfermagem? Você é dependente. E a frase que eu falei para ela foi, se eu tiver que passar o resto da minha vida numa cama, eu vou. Mas eu vou sair. Nossa. Isso, o acidente foi dia 14 de maio. Em meados de agosto, eu fiz minha primeira reunião de trabalho. Uau! Eu tive um cliente chamado Gustavo, que ele me acompanhou todo, né, nessa jornada, e ele falava assim, gente, pro time dele, tá? A gente vai fazer reunião com o Felipe, aquele que eu falei que teve acidente e tal. Ele não tá falando leco-cré. Vamos todo mundo fingir que tá tudo bem. Até isso eu tive ajuda. Uau! Ele me acolheu e as primeiras reuniões foram um show de horror. E ele falava assim, agora ele conversando comigo, ele falava assim, Felipe, você não tem noção, o pessoal do meu time queria te trucidar, porque você não estava falando nada com nada. Mas foi a forma que eu tive de ser aceito para ter, talvez, o ânimo de não desistir. Perfeito. Uau! Né? Então, se eu puder deixar aqui alguma coisa, se aproxime das pessoas que te encorajam. Uau! Se afaste de quem não. Que tem que te pôr para baixo, Deixa né? aí. Sabe? Tem uma frase em inglês que é If you love, you set it free. If you comes back, it's meant to be. Ou seja, se você ama, deixa aí. Se voltar, é para ser. Sim. Então, gente, se tem gente que te trava na vida, deixa aí. Se voltar, tudo bem. É um sinal. Perfeito. Né? E como a rede de apoio faz a diferença? Muito, muito, muito. E aí a rede E de apoio... empatia desse seu cliente, né? De trazer você de volta para ativa, mesmo não sendo tão ativa assim, pois né? Pois é. E aí, assim, né? A gente fala uma coisa que coincidências não existem. Então, quem é que colocou aquele cliente na minha vida? Nossa. Uau. Por que ele estava ali comigo agora? Por que o cara, o Everton, que me socorreu, um estranho na rua, por que ele estava ali agora? E aí, por que ele voltou, né? Por que ele voltou? Então, assim, tem coisas que a ciência explica, tá? A ciência ciência biológica, Ciência que a gente conhece humana, ocidental ciência aqui, psicologia, né? ciência administração, isso é tudo ciência humana, certo? O que a ciência não explica, o divino deveria explicar, seja a crença que você for. O que o divino não explica, o que une a ciência humana com o divino espiritualizado é a filosofia. Exatamente. E por isso que aqui, por várias vezes, eu vou soltar algumas pílulas de filosofia, adoro. porque eu tive que começar a estudar filosofia para entender o que liga o lado humano com o lado divino. E é a filosofia. Perfeito. Gente, eu tô agoniada aqui, porque o programa tá acabando. Mentira, eu nem dei o segundo A trauma. gente nem deu o segundo trauma. Eu acho que ele vai ter que voltar semana que vem, cara. Meu Deus!
Frei, a gente tem 5 minutos. Você não Não, quer então contar? deixa eu falar já o segundo. Então, tava tudo bem, né? Eu tava me recuperando, fizemos uma viagem para Brasília, até como para celebração, né, do meu renascimento, né? E eu, por conta até da cicatriz que eu tenho na cabeça, muito grande, eu comecei a ter algum curto-circuito neural ali. E aí eu tive uma convulsão. Eu nunca tinha convulsionado na vida, não sentia, não sabia o que era isso, o que sentir. Eu só sei o seguinte, eu estava voltando para casa dirigindo. De novo, gente, vocês usem o que vocês quiserem, mas eu ouvi uma voz falando para mim, Felipe, tira o carro da rua que você vai bater. E eu tirei o carro da rua. No que eu tirei o carro, eu comecei a ter sinais de... Estava sozinho? Com a família? Estava sozinho. De convulsão. Como eu nunca tinha sentido convulsão, eu não sabia o que sentir, né? A minha filha de 13 anos na época me ligou. Quando é que uma filha de 13 anos liga pro pai? Pai, onde é que você está? Eu falei, e eu só consegui achar o celular para atender porque eu já tinha perdido a visão por conta da convulsão. Eu tinha perdido a visão. Eu vi o celular vibrar, eu peguei. Então, de novo, coincidência que a minha filha me ligou, que eu tinha perdido a visão. Filha, eu não estou bem, chama a mamãe. A mamãe, que trabalha não home office, estava de home office naquele dia. E ela já veio, né? Porque ela tinha visto tudo aquilo. Onde é que você está? O que está acontecendo? Ju, eu não sei explicar. Eu estou perto, mais ou menos, do meu cunhado. Me acha. Eu tinha um carro esquisito, azul, que ele veio fazendo zigue-zague na rua. Ele me achou. No que ele me chama de Felipe, tá? No que eu ouvi a voz do meu cunhado, que eu sabia que tinha alguém para cuidar de mim, Aí eu você apaguei. apagou. Você ficou segurando até... E aí eu fiquei mais... A primeira vez foram 9 dias em coma. A segunda vez foram 13 dias em coma. Uau! Uma corrente de oração absurda. Uma corrente violenta de oração. Nossa Senhora, eu lembro. Até hoje eu encontro pessoas que eu nunca vi na vida. Ai, você é o Felipe? Eu rezei muito por você. Olha E eu dei só. vontade de pegar a pessoa e abraçar assim, obrigado, porque você me trouxe de volta. Uau! Muito, Sensacional, sensacional. muito, muito, muito. E Então, eu sou você, muito grato. hoje, você acha que, o que da felicidade? Você é uma pessoa feliz? Feliz é muito subjetivo e muda de pessoa para pessoa. Eu Sim. respondo a sua pergunta. Eu sou feliz. As 2 melhores coisas que aconteceram na minha vida foram os 2 comas, porque eles me fizeram despertar que do jeito que eu estava indo não era bom. Eu sou um pai melhor, muito mais presente. Eu sou um marido que adora lavar louça e é o meu refúgio e tudo bem. Eu sou muito mais... E aí, assim, eu cuido de mim para eu poder cuidar da minha família e só depois eu cuido do trabalho. É tão surpreendente, né? Quando a gente percebe que, às vezes, aquilo que mais nos provocou dor é o o que mesmo nos faz lugar crescer. que mais nos fez crescer, né? Que mais nos tirou de um espaço e expandiu para um outro lugar. Né? Exato. E aí o que fica? O que fica são as memórias. Não fica a casa, não fica o carro, não fica os bens materiais, não ficam. Por isso que eu acho que vale a pena chamar a Juliana aqui para falar de cuidados paliativos, porque 2 anos antes de eu entrar em coma, ela se especializou em cuidados paliativos. Então, ela colocou em prática, parece que ela estava sendo treinada para viver aquilo comigo e aguentar o peso. E a forma como ela conduziu foi simplesmente emocionante. Brilhante. Foi um Foi negócio brilhante. assim surreal. E eu Você devo falava, meu Deus. dizer, E eu falava para as minhas amigas, como é que ela está em pé? Ela está tão serena. como é que eu não vou amá-la? Impossível. Não dá. Impossível. Não tem como não É amar, Ju. eterno, não tem jeito. Ai, Fê, A obrigada. gente precisa acabar. Ai, que pena, meu Deus. Uma pena, foi um prazer enorme. Nossa, não Eu que agradeço. vai ter que voltar, você sabe, viu? Adorei. Carol. Muito Bom, obrigada. Amei, gente, amei. eu Obrigada faço mesmo. isso de verdade. Onde é que eu assino? Precisa, vamos. Ai, que delícia. Obrigada, viu? Muito Pessoal, obrigada. espero que vocês tenham Mesmo. amado, como a gente também, tenho Obrigado, certeza que gente. vocês amaram. E fica esse aprendizado maluco, né? Uma coisa que acho que a gente se atropela de tanto aprendizado, de tanta coisa. Então, vamos esperar até
decantar um pouquinho. Tantas coisas para a gente refletir, tantas coisas ultra valiosas. Muito Obrigada, obrigada, até pessoal. semana que vem, Até gente. segunda. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Valinhos FM, a voz da nossa gente.